Oi, galera. Vamos fazer uma revisão, fazer os exercícios que eu fiz em aula e fazer aqueles que ficaram para trás. Lembrando que MRU, a trajetória retilínea com aceleração nula. As relações que a gente tem é a equação horária da posição, que é uma reta, se a gente está falando de S por T. Uma reta crescente, o movimento é progressivo, retrógrado, reta decrescente. Aceleração sempre nula e a velocidade é sempre constante. Uma reta, então, horizontal, tá? Lembrando que a área embaixo da curva sempre representa a distância total percorrida e velocidade média, distância sobre tempo. Vamos lá. Um trem de 300 metros de comprimento se desloca com uma velocidade constante de 108 km por hora. A essa altura do campeonato, a gente já sabe que isso aqui são 30 metros por segundo. Após quanto tempo o trem vai atravessar, então, um ΔS de 300 metros de extensão mais 300 metros de comprimento. Então, a gente tem o trem de 600 metros numa velocidade passando a 30 metros por segundo. Eu quero saber quanto tempo. Então, se a velocidade é constante, ΔS sobre ΔT. Então, a gente tem 30 igual a 600 dividido por ΔT. Só inverter o ΔT com o 30. Então, a gente tem 600 dividido por 30, corta 0 com 0. 60 dividido por 3, 20 segundinhos. 20 segundinhos para ter essa travessia. Essa eu fiz em aula, vou passar mais rapidinho. A gente vai fazer uma de MRU que está lá no final, é que o Felipe, Gabriel, não me lembro, alguém pediu, tá? Para eu fazer aquela do som na água e no ar, enfim, vou fazer essa lá no final, tá? Vamos passar para MRUV. MRUV a gente tem 3 equações. Equação da posição em função do tempo, é uma equação quadrática, que é uma parábola, boca para cima quando a aceleração é positiva, boca para baixo quando a aceleração é negativa. Agora a velocidade vai variar de forma uniforme, por isso que ela é uniformemente variada. Varia, mas tem regra, tem aceleração. Por isso que a velocidade é uma curva, é uma reta vertical para cima ou vertical não, com inclinação positiva e inclinação negativa. Lembrando que o ponto, a reta tangente na curva da posição me indica a velocidade instantânea naquele ponto, que é o que a gente tinha comentado. Aqui, ó, sempre no vértice da parábola, a gente tem inclinação zero. A gente tem inclinação zero, é o ponto de retorno, é o ponto de inversão do movimento. Aqui a velocidade era negativa, passa a ser positiva. Aqui a velocidade era positiva, passa a ser negativa. Esse caso aqui é o caso do queda livre, movimento de queda livre, e esse é o gráfico do movimento de queda livre. A aceleração é sempre constante, uma reta horizontal ou acima do eixo ou abaixo do eixo. Certo? É dado o movimento cuja função horária é dado por isso aqui, sendo que T espaço, que S é espaço e em centímetros e T o tempo em segundos. Determine o espaço inicial. Bom, comparando com aquela equação que a gente tinha, S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, a gente vê que o número sozinho é o espaço inicial, o número multiplicado pelo T é a velocidade, centímetros por segundo, e a aceleração é o dobro né? Tem que ser o dobro do que está aqui. Então vai ser menos 2 centímetros por segundo quadrado, porque o espaço está em centímetros, tá? Então, essas aqui temos a função da velocidade. Então, V0 mais AT, só substituir V0 e a aceleração. V0, 0,75 mais a aceleração, ela é negativa. Então, tem que botar um menuzinho ali. Menos 2t. É isso aqui. O instante em que o móvel muda de sentido é quando a velocidade é igual a zero. É só colocar zero aqui e descobrir o tempo. 0,75 menos 2t vai ficar 2t igual a 0,75. Então, a gente tem 0,75 dividido por 2, se eu não me engano, é 0,375, ou façam, confiram aí. Certo? Também fiz em aula
O importante aqui é o móvel muda de sentido quando a velocidade é igual a zero, que nem no movimento de queda livre. Ele muda de sentido, ó, tá lá em cima, vai mudar. Movimento progressivo, retardado, retrógrado, acelerado na queda livre, tá? Aqui vimos que a gente tem um gráfico de posição por tempo, então em cada ponto desse a gente vai ter uma inclinação correspondente àquele pedacinho de tempo. Lembra que a velocidade instantânea é aquela velocidade medida num curto intervalo de tempo, é aquela que a gente vê no velocímetro do carro. Então, como é que a gente faz essa situação num gráfico? A gente aproxima pela reta tangente, ou seja, traça uma reta, prolonga como se fosse nesse gráfico. Ficou horrível meu desenho, mas assim, ó, como eu não tenho um zoom aqui, vamos fazer um pouquinho assim, ó. Então, ó, prolonga como se fosse uma reta, em algum momento vai ser uma reta. Então, essa aqui é a velocidade VP. Essa aqui que está bem no topo, ó, fazendo assim, eu vou ter uma reta horizontal, VQ. E fazendo assim, eu vou ter uma reta mais para cá. Nitidamente, quem tem a maior inclinação é no ponto P, então VP, ele é maior que VR e que todos eles são, o VQ é menor, né? Então, se eu não me engano, é letra C, VP maior que VR, maior que VQ, em que a inclinação, a reta tangente me dá a inclinação, me dá a velocidade instantânea em cada ponto num intervalo de tempo muito pequeno que eu possa aproximar por um ponto. Sempre que for muito pequenininho, o T não vira delta T, vira um Tzinho bem pequititico, a gente fala, né, que vira um DT, mas é um pedacinho bem pequenininho de tempo que eu posso aproximar por um ponto. E aí eu vejo como que a inclinação, como se fosse um zoom, eu olho ali perto da curva e extrapolo aquela reta tangente. Tá? Reta tangente é aquela reta que tangencia uma outra curva, né? Uma reta que dá um beijinho, elas só se encontram por um único ponto, que no caso é o P, o Q e o R, tá? No instante, então, T igual a zero, dois automóveis, A e B, partem do repouso. O que quer dizer isso? Quer dizer que a velocidade inicial de cada um é zero. Então, a gente pode ter A e B aqui, V0A é zero, V0B é zero também. Aqui a gente tem um gráfico de posição por tempo. A posição inicial dos dois é zero. Então, vou botar x0A, zero, x0B, zero também. Como é posição por tempo e eu tenho uma reta, a gente tem que o A tem uma inclinação constante. Portanto, a gente está no MRU. Já o B é nitidamente uma parábola. Então, a gente tem um movimento acelerado. Seguindo no mesmo sentido ao longo de uma estrada retilínea. O diagrama a seguir mostra representar a variação com o tempo da posição de cada um desses automóveis. Sabendo-se que o automóvel B mantém uma aceleração constante, então a gente define que é o MRV mesmo, que é a razão VA-VB no instante t igual a 5. Como é um MRU, a velocidade do A não muda. E aí tu pode procurar algum ponto que seja favorável para ti, fazer a continha. Pode ser qualquer um. Eu vou pegar esse aqui, qualquer ponto, tá? Eu vou pegar esse aqui que quando o deslocamento é 10, o tempo é 1, só para ficar mais fácil. 10 sobre 1, 10. Tá falando em metros por segundo, então metros por segundo. Então, VA sobre VB, o numerador a gente já sabe que é 10. Agora o VB. O VB, ele se comporta como uma MRV. Então, a gente tem V0B mais AT. Então, a velocidade do B vai depender da aceleração. E para isso, a gente precisa achar a aceleração. Bom, eu tenho velocidade inicial, posição inicial e tenho tempo, porque eu quero saber neste instante de tempo. Aí, a gente vai usar a equação da posição, porque eu tenho a posição em um determinado tempo. Se vocês pegarem esse ponto aqui, ó, ele está no tempo 5 segundos, ele está na posição 50. Podem pegar qualquer um em que o B esteja bem direitinho. Como é um papel quadriculado, vocês podem pegar o ponto correto do B e quiserem, pode ser, deixa eu ver,
Tem que pegar onde passa bem bonitinho, que daí tu enxerga bem. Ó, esse daqui, pode pegar, pode pegar. Deixa eu ver. Esse aqui eu não enxergo muito bem, eu tô longe da tela. Ah, não sei qual outro. Um que passa bem na metade, passa bem aqui, não passa bem no centro. Esse aqui também não. Esse aqui é o que mais passa no ponto aqui, né? De 5 e 1,5. Então, eu vou pegar os 55, que eu acho mais fácil. Bom, a posição horária, então, mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Posição vai ser 50. Posição inicial 0, velocidade inicial 0. Vai ficar mais AT ao quadrado sobre 2. Ó, posso cortar. Eu não vou cortar nada por enquanto. Deixa aqui. Não vou cortar nada por enquanto. Então, vou trazer para cá. Esse 2 está dividindo, vou passar multiplicando. Vai ficar 100 igual 5 ao quadrado, então é 25A. 100 dividido por 25, mas dava para simplificar, enfim. Vai ficar 4 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente volta para a velocidade. Velocidade dele, vou fazer aqui embaixo, ó, VB. Velocidade dele, então, vai ser velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, vai ser 20 metros por segundo. Temos aí o segundo valor. 10 dividido por 20, 1/2. Não tem unidade porque é uma razão, tá? Se eu tinha feito em aula, só estou recapitulando. Próximo. Um automóvel viaja por uma estrada retilínea com velocidade constante. A partir de um dado instante, considerado como t igual a zero, o automóvel sofre acelerações distintas em 3 intervalos consecutivos de tempo, conforme representado no gráfico abaixo. Assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa o deslocamento do móvel nos mesmos intervalos de tempo. Informação nos gráficos 0 representa a origem do sistema de coordenadas. Tá bom. Bom, o que está acontecendo aqui? Aqui a gente tem um MRUV, porque eu estou falando de aceleração. Então, sempre que eu tiver aceleração constante, diferente de zero, eu estou falando do MRUV. Aqui é um movimento acelerado, porque a gente tem uma aceleração acima do eixo. Aqui a gente tem um movimento retardado, porque a gente tem uma diminuição no módulo da velocidade. Aqui a minha velocidade se mantém constante, quer dizer que não tem velocidade, que o objeto está parado? Claro que não, ele está em movimento, mas ele está em movimento uniforme, em que a velocidade não muda, porque a gente não tem aceleração, tá? Então, como é que são os gráficos disso? Bom, o MRUV, ele é tanto acelerado como não, ele é uma parábola. Boca para baixo quando for aceleração negativa, boca para cima quando for aceleração positiva. Tô com a caneta aqui na mão esquerda, direita. Então, a gente vai ter 3 movimentos, né? 3 tipos de movimento para posição e tempo. Eu quero posição, né? Deslocamento, então. Posição por tempo, tá? A gente pode dizer aqui instante 1, instante 2, instante 3. Instantes quaisquer, tá? 2 e 3, só para a gente fazer a mesma coisa. Bom, como o movimento é sempre no mesmo sentido, ele só aumenta ou diminui a velocidade. Aqui eu estou freando, então eu estou indo para frente, mas eu estou freando. A minha velocidade está ficando menor. Então eu posso partir, por exemplo, do zero, como ele partiu do zero, e está diminuindo a velocidade. Chegou aqui, entre o instante 2 e 3, aliás, entre o instante 1 e 2, a gente tem um movimento uniforme. Então, eu vou fazer como se fosse assim, ó, uma voltinha. Eu não consigo voltar, só apagar tudo. Como se fosse uma voltinha assim, ele tá indo assim. Depois, segue em linha reta. Prolonga esse finalzinho. Prolonguei sempre para frente. Por quê? Porque eu continuo me movimentando, mas agora, então a minha curva é sempre ascendente, né? Porque eu tô sempre tendo um movimento progressivo, né? Mas aqui está dizendo que a minha aceleração, que a minha velocidade está diminuindo. Então, por isso que a gente tem uma parábola voltada para baixo. Aí, depois, no finalzinho dessa parábola, a gente tem uma reta, uma inclinação constante, porque eu tenho no MRU.
Depois, a gente tem o MRV do movimento acelerado, então ele vai fazer uma curva para cima, curvar para cima, como se fosse seguir uma curva. Então, a gente vai ter curva para baixo, curva horizontal e depois curva para cima. E aí, só tinha uma opção, não me lembro qual é a opção. É uma questão que caiu no vestibular, acho que da URG, se eu não me engano, aí tinha vários gráficos que não faziam nem pé na cabeça, tá? Se eu não me engano, como parte no instante t igual a zero, parte da origem, tem que partir da origem aqui de baixo, tá? Acho que eu também fiz em aula, também recapitulando. Parei a aula aqui, né? Então, aqui sim começa a nossa revisão inédita, né? Então, movimento de queda livre é uma trajetória agora vertical, a minha direção mudou. Sentido, então, progressivo para cima, retrógrado para baixo. Vertical para cima, positivo, vertical para baixo, negativo. Portanto, a minha aceleração é sempre negativa, vertical para baixo, em todos os instantes do movimento, tá? Seja nele no início, no fim, no deslocamento, a gente sempre tem que a aceleração nunca desliga, o botão aceleração nunca desliga. Pensa que o meu objeto, deixa eu sentar melhor, pensa que o meu objeto vai sempre cair. E quando ele cai, a gente sempre tem que ele cai por alguma coisa que está puxando, né? Pensa, a gravidade não desliga. Mesmo quando o objeto está na altura máxima, quando ele está na altura máxima, a gente tem que a velocidade dele é zero, mas a aceleração não é. Se a aceleração fosse zero e ele estivesse com velocidade zero, a velocidade não mudaria, porque a aceleração muda a velocidade. Se eu não tivesse aceleração e o corpo parasse, ele se manteria parado. Quando a gente está na Lua, por exemplo, ou na Lua não, no espaço, quando a gente está no espaço e só solta uma caneta, só larga a caneta fica parada, porque não tem nada puxando para baixo. Entendido? Não tem nada puxando para baixo. Agora, ao contrário daqui, não. Se a gente solta a caneta cai para baixo, tá? As equações. As equações é um movimento acelerado, então as equações são recicladas do movimento retilíneo uniformemente variado, só que a gente troca S por Y, porque agora a nossa direção é vertical, e a gente troca tudo que tem aceleração por menos G. Eu coloco isso porque o menos é porque aponta para baixo. Ah, mas no meu livro eu vi, no meu negócio, que aponta para cima, quando sobe aponta para baixo, que é negativo, é positivo. Tudo bem. Pode usar o referencial que tu quiser. Eu, nas minhas resoluções, vou sempre adotar que o referencial positivo é único e é de baixo para cima, e é isso. Tem gente que aí, quando tá descendo, a velocidade, aí passa seu referencial para baixo, positivo, enfim. Sendo coerente com o referencial que vocês vão utilizar, por mim tanto faz, desde que a conta faça sentido, esteja tudo correto. Tá? Os gráficos são muito importantes. Agora a parábola é sempre para baixo, tá? Na altura máxima é quando é nesse ponto aqui, ó, o ponto de retorno e o ponto de altura máxima representam a mesma coisa, tá? Ponto de retorno e ponto de altura máxima é quando eu jogo uma coisa para cima, ela sobe, para, esse é o ponto de retorno quando ela retorna. E na altura máxima porque ela parou de subir, né? Então fica sendo o máximo, tá? A aceleração é sempre negativa e sempre constante, 9,8. Modo de dizer, a gente vai considerar sempre 10, tá? Quando tiver que considerar 9,8, vai estar explícito isso no enunciado, se tiver, tá? Aqui, ó, a gente tem no início do movimento, então lancei meu movimento para cima com uma velocidade positiva, porém ela vai freando porque a aceleração é negativa. Chegou aqui, a velocidade é zero, chegou lá na altura máxima, depois então é o movimento retardado e depois acelerado, tá? Acelerado porque aumentou o módulo da velocidade. Percebam que a velocidade está diminuindo no sentido que ela está indo para o sentido negativo, mas ela está se afastando da origem, portanto o módulo dela está aumentando. Quando o módulo da velocidade aumenta, a gente tem um movimento acelerado. Quando o módulo da velocidade diminui, a gente tem um movimento retardado. Bom, vamos fazer um exercício assim. Esse aqui acho que a gente viu em aula. Um avião viajando paralelamente ao solo com velocidade constante de módulo V0 solta uma carga desde uma altura h
conforme representa o painel da esquerda da figura abaixo. Então, assim, ó, a carga estava junto e todo mundo estava andando junto. Avião e caixa estavam se deslocando paralelamente ao solo, ou seja, de forma horizontal. Quando a caixa é solta, ele perde o assento, né? Perde a sustentação que tinha embaixo e ela começa a cair, porque a gente tem um movimento gravitacional, a gente tem uma força de ação à distância, é verdade, mas é uma força que está puxando a caixa para baixo. Então ela começa a cair em queda livre. Se ela caiu em queda livre, o movimento é vertical e, portanto, a velocidade inicial é zero. Aí, Larissa, mas V0 vale tanto. Ok, se eu estivesse olhando para o movimento horizontal. O movimento de queda livre é um movimento vertical e, por isso, a velocidade inicial dele é zero, dessa caixa. Foi dada de uma altura H, a altura H é 300 metros, foi dada ali embaixo. Qual será, depois de 5 segundos, o módulo da velocidade da carga em relação ao avião? Eu quero saber a velocidade num tempo de 5 segundos em relação ao avião. Aí que tá, não é em relação a alguém que está no chão, no solo, porque eu tô olhando a caixa se movimentar segundo essa linha tracejada aqui. E a velocidade é sempre tangente à trajetória, então seria uma velocidade assim, onde eu teria componente vertical e componente horizontal. A componente horizontal é aqueles 80 metros por segundo, porque na horizontal não tem aceleração, não tem uma indicação de um vento que vai acelerar. Então, a velocidade nesse ponto aqui seria uma composição desses dois movimentos, de Vx, aliás, Vy e Vx. É o caso de quem está fora, olhando de fora. Mas agora, para quem está dentro do avião, a caixa só caiu, porque ambos se movimentam horizontalmente juntos. A caixa só deixa de andar para o lado porque chegou no chão, senão ela estaria em queda sempre, certo? A gente até tem uma velocidade, uma velocidade limite para que o objeto nunca atinja o chão, porque lembra que a Terra é redonda? Então a gente tem que, se o objeto for muito rápido, ela não vai acompanhar a curvatura da Terra. E aí ela vai estar sempre caindo, mas nunca vai chegar no chão, porque ela está andando muito pro lado, né? Muito rápido. Essa velocidade, se eu não me engano, é 8.000 metros por segundo. E aí é uma velocidade de órbita, né? De botar o teu objeto em órbita, né? Se eu jogar uma pedra assim, pá, com a velocidade, se eu não me engano, é de 8.000 metros por segundo, a gente tem que a pedra vai tão rápido horizontalmente que o tempo de queda não dá tempo da Terra se curvar. Ela anda tanto que curva. E aí ela está sempre caindo e a Terra também está sempre arredondando, né? Está sempre redonda, então ela vai orbitando. Bom, não chega nem perto, então vai chegar no chão. Esse objeto vai chegar no chão, mas o que a gente quer é a velocidade vertical. É a velocidade vertical. Por isso, eu só quero V, que é vertical, e aí no movimento de queda livre é V0 menos GT. E aí a gente já tem tudo para resolver. V0 é 0, porque ele parte do repouso. Menos 10 vezes o T, que é 5. Então a gente vai ter menos 50 metros por segundo naquele ponto. Menos porque ele é vertical para baixo, mas o problema pediu um módulo. Então o módulo do V é só os 50 mesmo. 50 metros por segundo, alternativa C, porque é vista do avião. Se fosse em relação a uma pessoa, se não tivesse, eu quero a velocidade da caixa em tal segundo. Se não tivesse o complemento em relação ao avião, vocês iam ter que calcular a composição do movimento, que isso vão ser cenas dos próximos capítulos, tá? Não é para agora. Agora sim, eu acho que chegou nossas últimas... Acho que daqui em diante a gente não viu. Bom, de um ponto localizado a uma altura H do solo, lança-se uma pedra verticalmente para cima. A figura a seguir representa um gráfico cartesiano, como a velocidade escalar da pedra varia em função do tempo, entre o instante de lançamento T0 e o instante que ela chega ao solo, 3 segundos. Ela chega ao solo de novo. Então, ela subiu, chegou na altura máxima e começou a descer, tá?
Então, a velocidade inicial dele era de 10 metros por segundo e o tempo de voo são 3 segundos. Pergunta assim, em que instante a pedra retoma ao ponto de partida? Justifique sua resposta. Bom, se ela retoma ao ponto de partida, pensa que não é o tempo que ela não saiu do solo. Como é que eu sei disso? Bom, se ela partiu com uma velocidade de 10 metros por segundo, ela tem 1 segundo para subir. Ela tem 1 segundo para subir e parar na altura máxima, porque a velocidade vai variar menos 10 a cada segundo. Então, se ela saiu com 10, se varia de 10 em 10 para o lado negativo, ela está subindo, freando, então 10, 10 menos 10, 0. Então, chegou na altura máxima em 1 segundo. Se ela subiu em 1 segundo, ela vai voltar na minha mão em 1 segundo também com a mesma velocidade, só que no sentido contrário. Então, ela passa no instante de retorno, no ponto da minha mão, né? No ponto de partida, no instante 2 segundos. Mas, de novo, é como se eu tivesse lançado a pedra para cima, ela subiu e caiu no chão, no meu pé. Então, ela tem mais um tempinho de queda para baixo, por isso que ela chegou no chão com 3 segundos. Calcule a altura H de que a pedra foi lançada. Então, eu quero saber o Y0. Não sabemos. Bom, mas a gente sabe que ela partiu de uma altura H e ela chegou no chão. Ela chegou no Y igual a 0, no tempo igual a 3 segundos. Então, a gente tem a velocidade inicial, que é 10 metros por segundo, e aí a gente pode usar a equação horária da posição. Y igual a Y0 mais V0t menos gt quadrado sobre 2, porque daí eu tenho uma equação que me relaciona posição com tempo. No tempo, então eu tenho que no instante 3, ele está na posição 0, no chão, chegou no chão, certo? Mas ele chegou com uma velocidade de menos 20, não tem problema, mas ele diz que aqui chega no solo com t igual a 3, tá? Então, posição final, 0. Posição inicial, não sei, quero saber, que é o tal do h, mais 10t, velocidade inicial 10. T a gente sabe, perdão. T a gente sabe, vezes 3, menos 10 vezes 3 ao quadrado, dividido por 2. Então, aqui a gente tem 0 igual a h, mais 30, menos 10 dividido por 2 vai dar sobra 5. Então, 5 vezes 9, menos 45. Então, 0 igual a h, mais 30, menos 45 já dá para fazer. Mais 30 menos 45, menos 15. E o menos 15 passa para o outro lado, então fica h igual a 15 metros. Tá aí. Foi a altura lançada. Então, se tu sabe um ponto da trajetória e aquele instante de tempo, tu sabe, tipo, tirei uma foto, pá, dizia t igual a 3, tirei uma foto, a posição da partícula estava no 0, aí estava no Sol. Então, tu usa essa equação que nesse instante de tempo eu estava nessa posição. No instante 3, estava no 0. É isso aí. Mais alguma pergunta? Não, justifica a sua resposta, já justificamos. E é isso, então assim, ó, tempo de subida, tempo de descida. O tempo de subida é igual ao tempo de descida para a posição inicial, tá? Então, ele vai subir na mesma proporção, eu desacelero na mesma proporção que eu acelero. Por isso que as alturas são iguais. Lembra que a parábola é uma figura simétrica, né? Então, é como se eu estivesse partindo assim, ó. Parti de uma altura aqui, ele levou 1 segundo subindo, mais 1 segundo para chegar na mesma altura. E levou mais 1 segundo para continuar. Essa minha parábola não ficou muito contínua, mas... Opa! Ai, Jesus! Ó, vou fazer melhorzinha. Então, ó, levou 1 segundo subindo, 1 segundo descendo e continuou descendo. Então, nesse ponto inicial, ela chega no mesmo instante, ela é simétrico. 2 pontos de mesma altura são sempre simétricos. Aqui é 1 segundo, aqui é 2 segundos, aqui é 3 segundos. Se eu estiver construindo um gráfico de posição por tempo, tá? Então, sempre posições, para qualquer y, isso vale, tá? Para qualquer y, eu tenho 2 posições simétricas em relação
ao vértice, tá? Ao vértice. Então, todo o tempo de subida é igual ao tempo de descida na mesma posição. Aqui o tempo de descida ele é maior porque ele vai até o chão, ele chega no chão e ele já parte de uma certa altura. Então, ele partiu daqui, foi para cima e desceu mais do que subiu, né? Porque as alturas não foram iguais. Se tivesse partido do chão, faz o tempo de voo e chega no chão de novo. Então, isso aqui, o tempo de voo, o tempo total, metade do tempo de subida e metade do tempo de descida. Certo? Beleza? Tá. Agora vamos para o próximo exercício aqui. Diz assim: um corpo é lançado do solo verticalmente para cima. Sabe-se que durante o decorrer do terceiro segundo do seu movimento ascendente, o móvel percorre 15 metros. Tá bom. Então, vamos fazer um esqueminha aqui do que está acontecendo. Ele está no movimento ascendente. Vou botar Y aqui. Não sei de onde é que ele partiu, né? Porque ele é lançado verticalmente. Então, não sei. Ele partiu de uma altura qualquer. No instante 1... Aliás, vamos dizer que ele partiu de um instante qualquer. Aqui vai ser num Y qualquer. Aqui vai ser o tempo 0. Vamos supor que ele suba aqui, então, no tempo t igual a 1. E vai aumentando, né? Tempo t igual a 2. Ele vai aumentando. As distâncias não são iguais, né? Então, vou fazer aqui, ó. Maior assim, de y. Quanto mais vai passando o tempo, mais maior é a distância que ele percorre, né? Então, vamos dizer que ele saiu aqui bem do chão, bem perto do chão. Um instante t igual a 0. Aí, um instante t... instante t igual a 0, não y. T igual a 0, t igual a 1. Aí, t igual a 2, ele já andou um pouquinho mais. T igual a 2, e aí t igual a 3 ele andou mais ainda. Vamos dizer assim, não sei. Mas entre esses, ó, esse aqui é o primeiro segundo, segundo segundo e terceiro segundo. Entre esse intervalo, ele andou 15 metros. Então, essa aqui é a posição S0, essa aqui é a posição S1, essa aqui é a posição S2, essa aqui é a posição S3. Da posição, a diferença de posição, porque só aquele pedacinho aqui é 15. Então, S3 menos S2 é 15 metros. A velocidade que o corpo foi lançado no solo era d, então a gente quer saber V0. Eu tenho tempo, mas eu tenho posição. Essa é a coisa. Eu tenho, na verdade, que a diferença de posição é 15 metros. Eu não sei de onde que ele foi lançado. Se foi lançado do 0, do 1, do 2, não importa. Porque se a gente for usar a equação de posição, se eu estou falando de um mesmo movimento, o S0 é igual em todos os instantes de tempo posterior. Porque é o que a gente diz de condição inicial do problema. Problema não, problema. É a condição inicial do problema. Então, o S0 é igual. S0 e V0, no mesmo movimento, é sempre igual. Porque eu só estou analisando posições diferentes de um mesmo movimento. E um mesmo movimento que começou da posição inicial que começou e da velocidade que começou. Então, a gente pode aplicar essa relação aqui, que veio do problema, na equação da posição. A posição no terceiro segundo foi a seguinte: é a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, que é 3, menos g, né? Menos 10 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. Essa aqui é a posição no instante t igual a 3, que eu não sei qual é ainda. Mas percebe que a gente tem todos os valores, menos V0. A Larissa, S0 não tem, mas não tem problema, porque a gente quer a diferença. E aí, quando eu estou falando de diferença, a posição inicial não importa, porque eu estou falando que a diferença dali foi 15. Então, a diferença vai cancelar esse S0. Aguenta aí que a gente vai ver isso. Então, o S3 vai ser S0 mais 3V0 menos, vamos ver quanto é que isso aqui vai dar. 9 vezes 3, 90. 90 dividido por 2, 45. Aqui, tem uma expressão. É uma expressão que aparentemente a gente não sabe o que é, nem de onde vai dar, nem para onde vai ir, mas vamos ver. Agora, para o 2, para o instante t igual a 2,
A equação horária vai ser bem parecida, só que muda o 3 para o 2. Então, vai ser S0 mais V0 vezes 2 menos 10 vezes 2 ao quadrado, dividido por 2. Essa é a posição no instante t igual a 2. Percebe que as condições iniciais são as mesmas? Condições iniciais S0 e V0. São as condições iniciais do meu problema. Como eu estou falando do mesmo movimento, um movimento de subir e depois de descida, S0, a partícula eu posso estar analisando a posição num instante posterior, mas ele sempre vai ter saído de S0, porque o passado a gente não muda. As condições iniciais a gente não muda. O passado não muda, que coisa bonita, né? Que coisa poética. Então, ó, S0 mais 2V0 menos, vamos ver quanto é que fica aqui. Ah, ó, posso cortar, ó, 1, 2 e fica menos 20. Olha isso. Bom, mas o problema me diz que entre os instantes, entre o terceiro e o segundo do movimento, ele andou 15. Então, a gente sabe que a posição do 3 menos a posição no instante 2 foi 15. A posição no instante 3 é essa aqui, que vai ficar S0 menos... Opa, essa aí é do 2. Eita, rapaz. S3 daqui. Então, vai ser S0 mais 3V0 menos 45, menos, abre parênteses, porque eu tenho uma expressão grandinha ali. S0 mais 2V0 menos 20. Tem que ser igual a 15. Ih, vai ficar um... Vou fazer aqui um... Pronto. Igual a 15. Ficamos com uma expressão em que aparentemente tem duas incógnitas. Mas olha só, o S0 vai cortar. Então, vou continuar aqui embaixo, ó. S0 mais 3V0 menos 45 menos S0 menos 2V0 mais 20. Isso tudo tem que ser igual a 15. E aí a mágica acontece, ó. A posição inicial não interfere, porque eu vou ficar com uma relação só de velocidade inicial. Então, ó, 3V0 menos 2V0 vai dar V0. Menos 45 mais 20 fica menos 25, igual a 15. Então, V0 vai ser igual a 15 mais 25. Então, V0 vai dar 40. Isso, 40 metros por segundo. Alternativa B. 0, 30 mais 1, 40. Isso. Isso. Tem que fazer conta. É isso, tá? Então, a ideia-chave aqui é a gente perceber como que a posição está indexada com o instante de tempo. Então, eu tenho a posição em 2 instantes de tempo. E aí ele está dizendo, bom, que nesse intervalo do terceiro segundo, que vai do instante 2 até o 3, a gente tem um deslocamento de 15. Então, vale 15, é um movimento ascendente. É isso. Próximo. Olha aí, MCU. Então tá. Trocamos de saco para mala. Aí diz assim, é uma trajetória circular com velocidade linear, sempre constante. Tem aceleração centrípeta, que atua na direção do movimento, curvando a trajetória, aponta sempre para dentro da trajetória. Tem duas relações, 2πr sobre período ou 2πrf, tá? Velocidade linear ou velocidade tangencial também pode ser. Velocidade angular 2π sobre período ou 2πf, lembrando que 1 RPM é 60 Hz. Velocidade, então, quem vê, bunda ri. Frequência e período são inversamente proporcionais e a gente tem a fórmula da aceleração, v quadrado sobre r ou ômega quadrado vezes r. Ai, não tem nenhuma aguinha aqui. Bom, por fim, a gente viu ainda a transmissão de movimento, que pode ser por 3 formas. Eixo, correia e contato. Por eixo, aquele toca-discos, em que a velocidade angular é a mesma. Quem tem maior raio vai ter maior velocidade angular, maior velocidade linear, tá? Velocidade angular é a mesma, o sentido de rotação também é o mesmo. Sentido de rotação por eixo e correia é mesmo, por contato são sentidos diferentes, porque aquela que anda assim. Agora, quando a gente tem bicicleta, fugindo da câmera, quando a gente tem bicicleta, é assim que a gente anda. Então, a bicicleta, então, a gente tem que o giro, a rotação, o sentido de rotação é sempre o mesmo, tá?
Por contato, a gente tem que a velocidade linear e por correia também são as mesmas, né? E aí a gente tem uma relação entre raio e frequência, né? RA ômega A tem que ser igual a RB ômega B. Então, quem tem maior velocidade angular terá menor raio, ou quem tem maior raio terá menor frequência angular, porque o produto dos dois tem que ser constante. Certo? Aqui a gente tira que a frequência do A tem que ser igual à frequência do B, tá? Sem relação de proporcionalidade. Essa relação de proporcionalidade resolve essa questão aqui. Olha só, diz assim, ó. As rodas dentadas A, B e C têm, respectivamente, 32. Então, vamos lá. O 32, o B tem 64, que é o dobro, e C tem 96, que é o triplo do A. Dentes. Então, o C tem maior raio, e ele vai... Então, o C vai ter maior raio, e ele vai ter menor frequência angular. Ao contrário do A, que tem o menor raio, ele vai ter a maior frequência angular, desde que as velocidades lineares sejam iguais. Sabendo que C tem um raio de 12 centímetros, então o raio é 12 centímetros, tem velocidade angular ômega de 6 radianos por segundo. Determine a velocidade linear de um ponto da periferia da roda B. Bom, a gente sabe que a transmissão de movimento por contato, a velocidade linear vai ser igual para as três. Elas vão ser iguais entre si. A C a gente tem como calcular, porque eu tenho raio e a frequência angular. Então, VB vai ser igual a VC, que vai ser ômega R. Os ômegas que a gente tem, o R que a gente tem. Então, vai ser 12 vezes 6, aqui 72. Como está falando em centímetros, eu vou deixar centímetros por segundo, não é uma unidade padrão, mas também não tem problema aqui. Se tivesse alternativas, tudo bem. Como é questão dissertativa, pode deixar em centímetro, tá? Agora, a letra B nos diz a velocidade angular da roda A. E aí a gente tem que usar uma relação de proporcionalidade, que isso aqui vai devolver a vida para vocês. Por que isso? Porque se a gente tem uma proporcionalidade entre os dentes estão diretamente relacionados com a circunferência. Se está diretamente relacionado com a circunferência, está diretamente relacionado com o raio. Então, a gente pode fazer uma proporção de que aqui eu tenho 3 vezes um raio maior 3 vezes. Então, aqui eu vou ter uma velocidade angular 3 vezes maior, né? 3 vezes o tamanho do raio da roda dentada A. Então, aqui a gente vai ter uma velocidade angular 3 vezes maior, porque o raio é 3 vezes menor. Tu pode usar com tranquilidade essa relação de proporcionalidade, porque todos são proporcionais entre si, não tem um quadrado aí. Não quer dizer que por exemplo, eu não posso usar isso para aceleração, porque a aceleração vai com a velocidade linear ao quadrado, vai com o raio, ok, mas vai com a velocidade angular ao quadrado. Então, assim, não pode usar essa relação de proporcionalidade quando as potências não forem iguais, tá? Mas agora, se é linear, como circunferência é linear ao raio, que é linear às velocidades, então, ó, chuchu beleza, pode usar. Então, fica o ômega fica 3 vezes maior, então é só fazer 3 vezes 6, 18 radianos, já ia botar unidade diferente. Radianos por segundo, tranquilito, é isso. Questão de proporcionalidade, podem usar e abusar, porque sempre que fala de dente, eu tô falando de tamanho de raio. Ele não tá me dizendo o raio propriamente dito, tá? Eu tô falando só o tamanho de dente. Então, se o dente... E pressupõe-se que os dentes tenham os mesmos espaçamentos, porque para manter a coesão entre eles, um dente tem que entrar no outro. Então, eles são os mesmos... Os dentes são iguais nas rodas, né? Quem tem mais dentes tem uma circunferência maior e, portanto, terá um maior raio. Certo?
Só que aparece bastante, tá? Com dentes, não vai aparecer com raio, tá? Isso aparece, eu já vi bastante isso. Inclusive, eu estudei na prova de vocês algo do gênero, tem spoilers aqui, tá? Ah, polia. Polia é um acoplamento, eu chamo acoplamento, né? Mas é um acoplamento do tipo correia, né? Então, a gente tem duas polias aqui com os raios distintos, em que o raio 1 é maior que o raio 2, sabendo-se que a gente tem um raio 2, então a polia 2 tem um ômega não, F. Frequência F2 é 60 RPM. Pergunta a polia de quanto tem a frequência da polia 1, quer saber o F1 em RPM. Bom, como a gente está falando de comparação, não tem problema deixar o RPM, porque a gente usa daí na mesma unidade, tá? Sempre que eu quiser achar uma velocidade e a velocidade estiver em metros por segundo ou radianos por segundo, o RPM não vai te ajudar, porque ele é rotações por minuto, por isso que a gente tem que trocar para Hertz, que é o equivalente, tá? 1 RPM são 60 Hz. Isso, tá? Isso. E agora? O que eu vou fazer? Velocidade linear dos dois é igual, né? Então, como eles estão ligados a uma mesma correia, para a correia não enrugar, quer dizer que elas são iguais. Então, eu posso dizer que V1 é igual a V2. Vou abrir essa fórmula para trabalhar com frequência. Então, vai ficar 2πr1f1, que tem que ser igual a 2πr2f2. O que mais? Posso cortar 2π dos dois lados, não tem problema. E a gente tem uma relação entre os raios, ó. R1 é igual a 4R2. Então, ao invés de escrever R1, eu vou escrever R2 vezes F1, que eu quero descobrir, tá ali? R2 é o R2, que a gente corta lá do outro lado, vezes o F2, que é 60. Tchaca, aqui, ó, morreu, moleu. Então, a gente tem 4F1 igual a 60. Então, a frequência 1 vai ser 60 dividido por 4, que isso aqui dá 15 RPM. Eu estou falando em RPM, então não tem problema. RPM de um lado, RPM do outro, já que os raios eu tenho uma relação de proporcionalidade e a unidade restante é RPM. Tá ali, 15. Tranquilo? Próximo. 16. Barco Viking. Quem nunca foi no Barco Viking, não é mesmo? Quem nunca comeu um sorvete, um negocinho no parque, foi pro Barco Viking e tentou passar mal? Bom, diz assim, ó, um brinquedo no parque de diversões chamado Barco Viking oscila de um lado para o outro, ao longo de uma trajetória semicircular. Então, é um semicírculo, vai de uma ponta até outra. A velocidade máxima é que está embaixo, né? Porque ele chega na altura máxima com zero e chega na outra altura máxima igual a zero. Então, a gente tem a maior velocidade quando está embaixo, que é quando eu tenho a maior força centrípeta. Maior força centrípeta, maior aceleração centrípeta. É aquela que a gente sente quando o barco está embaixo, aquele puxão da barriga que a gente tem, é da força centrípeta. Olha que bonito. Não é indigestão, mas pode ser também, né? Se tu comeu muito e foi para o Barco Viking, não é recomendado. O raio da trajetória, então, é 8 metros e diz que a velocidade máxima dele é 6 metros por segundo. Beleza. A aceleração centrípeta máxima experimentada, então, se é uma semicircunferência, ela vai sempre apontar para o centro, seja em qualquer ponto da trajetória. Aqui vai apontar para cá, se o barco estiver aqui, vai apontar para cá, e se estiver na velocidade máxima, vai apontar embaixo, sempre para o centro da trajetória. E se estiver no meio do caminho, vai apontar sempre para o centro da trajetória, tá? Sempre, ó, para o centro da trajetória. Quer saber a aceleração centrípeta? Então, a aceleração centrípeta, V quadrado sobre R, puramente aplicação de fórmula. Então, vai ficar 6 ao quadrado sobre 8, 36 sobre 8. Isso aqui dá 4,5, se eu não me engano, que eu fiz em algum outro momento. Então, 36 dividido por 8 é 4, isso aí. 32, 8 vezes 4, 32, até onde eu sei. Opa, sobrou 4, não sobrou 6, animalzinho. 4, 0, põe uma vírgula ali. 5, que dá 40, fechou a conta, passa a régua, tranquilo.
4,5. E é isso. Sempre aponta no centro. Quando tem a maior velocidade, tem a maior aceleração centrípeta, que é aquele puxão que a gente sente na barriga. Certo? Tá. Próximo, então, temos mais dois slides, tá? Temos mais duas questões. Ah, chegou do barco. Então só temos mais um, que essa aqui é a última, tá? Diz assim, ó. Um sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que um detector A está imerso na água e o B na proa da embarcação, que aí o sinal sonoro viaja no ar. Sabe-se que a velocidade do som na água é 1.540 metros por segundo e a velocidade no ar é 340 metros por segundo. E eles percorrem uma mesma distância L, né, até chegar lá. Os gráficos indicam, em tempo real, o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. É que tá, eu não sei quanto. Ao comparar os pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. É verdade, é verdade. A gente pode, já que a gente pode pegar um intervalo de distância entre eles e perceber, bom, que a gente pode descobrir o tempo, né, de um deles, sabendo que um foi antes e um foi depois. Porque a linha de tempo, ó, aqui começa em 208, aqui também, né, um tempo antes. Mas lá pelo 208 começa a se escutar um ruído e o pico da água, do detector que está na água, é no 220, tá? Já o pico de quem está no ar é um pouquinho depois, porque afinal de contas no ar a velocidade é um pouco mais baixa. Pouco não, bem mais baixa. Então ele se movimenta com uma velocidade menor. Então o pico da distância aparece no 232. Mas aí que tá. A gente não sabe quanto foi o tempo de saída, de qual foi o tempo inicial. A gente não tem como comparar, dizendo assim, a distância que um percorreu, a distância que o outro percorreu, as distâncias que os percorreu é igual, mas o tempo a gente não sabe. A gente sabe o intervalo entre eles. Eu não sei quanto tempo começou a contagem, enfim, tá meio estranho. Mas o que a gente sabe é que o tempo do, aqui o B tá no ar, ele é igual ao tempo da água mais 12 segundos. Isso é que eu sei. É a relação entre tempos deles, certo? A relação entre tempos. E eu sei que a distância percorrida é a mesma. A distância L em metros entre o barco e a geleira é mais próxima de, aí tem vários valores aqui, aí vocês podem dizer, bom, então não tem aceleração, então a gente está no MRU, aí MRU, distância sobre tempo. A distância é L e o ΔT é o intervalo de tempo que levou dos dois. Bom, a gente vai ter uma distância para o A, que é multiplicar então a velocidade da água 1540 vezes o tempo da água. Tempo da água é tempo T água. T água. E o tempo do ar, a distância percorrida no ar vai ser a velocidade no ar, que é 340 vezes o tempo. Só que o tempo é um pouquinho maior. É o tempo da água mais 12. Não vou botar tempo ar, vou botar tempo d'água mais 12. Por quê? Para fazer uma relação entre os dois. Tem várias resoluções que vocês vão ver por aí, em que pega o início dos dois, e aí faz esse desenho aqui, aí que eu peguei esse desenho, ou que pega o final, eu peguei o do meio, que é o pico, e que vai para os dois. Então, tu tem que ser coerente com aquilo que tu tá olhando. Se tu tá olhando o início de um, tu vai olhar no início do outro. Eu peguei o pico porque é um instante de tempo que mais aparece ali, tá no 220, são numerozinhos bonitinhos, mas a gente vê que a diferença entre eles é sempre 12 segundos. Um tá atrasado 12 segundos. Aí tu me pergunta, tá, Larissa, eu não posso usar essa diferença de tempo e fazer a diferença de velocidades? Até pode.
mas tu vai identificar a distância, e aí vai dar de 100 metros, né? Tu vai ter aquela distância em que nesses 12 segundos a onda percorreu. Não vai me dizer o tamanho todo do percurso. O tamanho todo do percurso é a velocidade vezes o tempo de a onda trafegar na água, ou o tempo dele trafegar no ar. Mas sabendo de uma relação do ar e da água, a gente pode fazer um sistema de equações e dizer, bom, eu posso descobrir pelo menos o tempo da água e depois a gente substitui aqui alguma coisa, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, a gente vai eliminar, eu tenho duas incógnitas, o L e o tempo da água, e aí eu vou igualar, por exemplo, o L, que fica mais fácil. Então, 1540 de água tem que ser igual a 340 de água mais 12, para descobrir o tempo da água, o tempo que levou na água. E aí, o tempo que levou na água vezes 1540 vai ser a distância total. Então, de novo, se eu só fizer com os 12, eu vou pegar só o pedacinho, a diferença entre eles, a distância que nessa reta final. Só que eu não sei quando que o sinal foi, quando que o sinal foi enviado. Então, não vamos saber, não vamos ter. Vamos saber só esse intervalo entre os dois, tá? Bom, vamos cortar aqui esse zero com esse zero para não nos preocuparmos. Aí fica 154. Esse 34 vou passar para cá, então sobra 34 tempo da água. Vai ficar igual ao tempo da água mais 12. 154 com 34 dá para dividir isso aqui por 2. Fica 77 por 17. Tempo da água. Tempo da água vou passar, tempo da água vou passar subtraindo, vai ficar igual a 12. Vou fazer um aqui. Fazendo MMC, né? Então vai ficar 77 sobre 17 T água menos 17 T água sobre 17. Tem que ser igual a 12. 17 menos 77 menos 7 é 60. 60 sobre 17 tempo da água tem que ser igual a 12. E aí aqui a gente tem que o tempo da água vai ser 12 vezes 17 dividido por 60. A única coisa que tá para dividir é o que? O 12 com 60. Vai dar 5 embaixo. Aí 17 quintos fica o tempo da água. Beleza. Então aqui vai invadir meu vídeo. 17 quintos segundos. Isso que a água leva, o tempo na água, né? Que o som leva para percorrer a distância L na água. Aí essa distância L, a gente pode voltar para cá e determinar ela. 1540 vezes 17 sobre 5. Faço a menor ideia quando é que tá isso. A gente pode fazer uma, mais ou menos, né? 1500, 1500 dividido por 5 vai dar 300. 300 vezes 17 vai dar, não sei se tem muito, 3.000 com mais a metade, mas o 7 que é quase 10 não dá 6, o 20 seria 6.000, é um pouco menos de 6.000, 5.000 e alguma coisa. Eu vou fazer aqui na calculadora, porque se bem que não tem valores próximos, né? E não vai dar 14 isso aqui. Então, 1540 vezes 17, na calculadora, vezes 17 dividido por 2, não, dividido por 5 é 5.236. Aqui, ó, 5.240 aqui. Tu pode fazer essa conta, dá para fazer por estimativa, né? Não precisa ser exatamente. Dá para fazer até aqui com contas normais, né? Aqui fica uma boa estimativa. Se fosse vezes 20, seria 6.000, então é um pouco menos, né? 17 vai dar um pouco menos, é a única que se adequa. Lembrando que essa questão é uma questão de Enem, se eu não me engano, e Enem não leva calculadora, bom, nenhuma prova leva calculadora, mas é legal porque tem uma estimativa, né? Tem 100, 14 e 78 mil, então tu pode mais ou menos dar uma olhadinha nas proporções. Porra, chegamos a 1 hora de aula quase.
Eu queria fazer isso em um período, não é mesmo? Nunca ia dar. E obrigada, boa prova pra vocês. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Não, mentira, não se inscreve nada, tá? Beijo, boa prova. Até semana que vem.